Livro O Pecado da Licenciosidade, Ellen Goldwhite. Capítulo 2. Lições do passado. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versos de 5 a 8, Paulo continua emitindo as mais solenes advertências contra os pecados de idolatria, licenciosidade e presunção, que causaram a queda de tantos israelitas no deserto. Ele cita exemplos da história sagrada para mostrar como o amor pelo conforto e pelos prazeres abriu caminho para esses pecados, que atraíram a severa vingança de Deus. Foi quando os filhos de Israel se sentaram para comer e beber e se levantaram para brincar que abandonaram o temor justo de Deus, o qual haviam sentido pouco tempo antes, enquanto ouviam a lei no Sinai. Eles fizeram um bezerro de ouro para representar Deus e o adoraram em uma celebração festiva religiosa. Novamente, foi após desfrutar de um banquete luxuoso associado ao culto de Baal-Peor que muitos dos hebreus caíram pela licenciosidade e a ira de Deus se manifestou contra eles, resultando na morte de 23 mil pessoas pela espada, por ordem de Deus transmitida por Moisés. O apóstolo admoesta os coríntios: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Caso se tornem arrogantes e confiantes demais, negligenciando a vigilância e a oração, cairão em pecado grave e atrairão sobre si a ira de Deus. Contudo, Paulo não deseja que eles se entreguem ao desânimo ou à desesperança. Independentemente de suas tentações ou perigos, ele os assegura: fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis suportar, mas dará com a tentação também o escape, para que a possais suportar. Paulo exorta seus irmãos a considerarem cuidadosamente a influência que suas palavras e ações terão sobre os outros, abstendo-se de qualquer coisa, por mais inocente que seja em si mesma, que pudesse parecer uma aprovação da idolatria ou ofender as convicções daqueles que são fracos na fé. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem aos judeus, nem aos gentios, nem à igreja de Deus. As palavras de advertência do apóstolo à igreja de Corinto são aplicáveis a todos os tempos e são especialmente adaptadas às necessidades de nossos dias. Por idolatria, ele não se referia apenas à adoração de ídolos, mas também ao egoísmo, ao apego ao conforto e à busca pela satisfação do apetite e das paixões. Todas essas coisas se enquadram na definição de idolatria. Uma simples profissão de fé em Cristo, acompanhada de um conhecimento arrogante da verdade, não define o verdadeiro cristão. Uma religião que busca apenas gratificar os olhos, os ouvidos e o paladar, ou que permite qualquer condescendência própria prejudicial, não é a religião de Cristo. Está em harmonia com o espírito do mundo e é contrária aos ensinamentos das Sagradas Escrituras. Festividades e cenas de entretenimento, nas quais membros professos da Igreja Cristã imitam os costumes e desfrutam dos prazeres do mundo, constituem uma união virtual com os inimigos de Deus. Mundanismo e licenciosidade. Satanás sempre obteve seus maiores êxitos por meio da negligência do povo de Deus em manter sua separação do mundo, seus costumes, suas práticas e seus princípios. Há apenas dois grandes partidos entre os homens: os servos de Cristo e os servos de Satanás. Seus líderes são opostos em todos os aspectos. Nosso Senhor Jesus Cristo, que veio para conquistar o príncipe das trevas, diz: se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, mas eu vos escolhi do mundo, por isso o mundo vos odeia. Aqui, Cristo faz uma distinção marcante entre seus seguidores e o mundo. Aqueles que são do mundo estão em oposição direta àqueles que amam a Deus e guardam seus mandamentos. O coração deve ser guardado com toda diligência, para que o humano não seja exaltado acima do divino.
Se aqueles que professam amar e servir a Deus seguirem impulsos cegos, em vez de razão e consciência, cairão pelo artifício de Satanás. Os afetos devem ser guardados e controlados, para que não sejam colocados em objetos indignos que são proibidos na palavra de Deus. Sansão, aquele poderoso homem de coragem, estava sob um voto solene de ser nazireu durante toda a sua vida. Contudo, ao se deixar fascinar pelos encantos de uma mulher devassa, quebrou imprudentemente esse compromisso sagrado. Satanás trabalhou por meio de seus agentes para destruir esse juiz de Israel, de modo que o poder misterioso que ele possuía não mais intimidasse os inimigos do povo de Deus. Foi a influência dessa mulher audaciosa que o separou de Deus, e suas artimanhas resultaram em sua ruína. O amor e o serviço que pertenciam a Deus, Sansão dedicou a essa mulher. Isso foi idolatria. Ele perdeu toda a noção do caráter sagrado e da obra de Deus, sacrificando honra, consciência e tudo o que era valioso à paixão vil. A vida de Salomão deve servir como um farol de advertência para o povo de Deus em todas as eras. O Senhor havia erguido uma barreira entre Israel e outras nações. Ele fez daquele povo os depositários de sua lei, e a segurança deles estava em preservar seu caráter peculiar e sagrado. Contudo, quando o coração do rei Salomão se encheu de orgulho, ele desejou ainda mais riquezas e poder. Para alcançar esses objetivos, alianças políticas foram formadas com nações idólatras. Honra e riquezas fluíram para ele como resultado, mas esses benefícios temporais foram adquiridos a um alto custo: o sacrifício de princípios. Seu reino foi enriquecido com o ouro de Tarsis, mas o fino ouro de seu caráter foi manchado pela influência corruptora do paganismo. Uma vez transposta a sábia barreira que Deus havia erigido, o rei deu, um após outro, passos fatais que o afastaram da esperança, da felicidade e do céu. De o mais sábio dos governantes, Salomão tornou-se um déspota. Satanás triunfou quando esse homem, que foi chamado 3 vezes de amado de seu Deus, tornou-se escravo da paixão e sacrificou sua integridade ao poder sedutor das mulheres. Os casos mencionados são suficientes para mostrar o perigo de corromper a alma ao se misturar com os inimigos de Deus. Esses exemplos estão registrados para benefício daqueles que vivem em meio aos perigos dos últimos dias. As artimanhas de Satanás não são menos eficazes agora do que nos tempos antigos. Na verdade, à medida que nos aproximamos do período da segunda vinda de Cristo, Satanás redobra seus esforços para trabalhar com toda a astúcia da injustiça. Os jovens, em especial, estão em constante e terrível perigo de sucumbir às suas tentações. Satanás exultou ao ver Sansão, um homem que Deus poderia ter usado para sua glória, tão cego em sua fascinação a ponto de entregar sua força nas mãos de Dalila. Satanás sabia que havia capturado Sansão. Poucos que chegam a esse ponto conseguem reconhecer novamente a gravidade de seu pecado. Reputação, força e utilidade são sacrificadas por condescendências pecaminosas. Uma fascinação cega conduz os homens ao caminho da destruição. Quem pode compreender plenamente o poder de Satanás, suas artimanhas e maquinações? Aqueles que, desafiando todos os alertas e apelos da palavra de Deus, se aventuram a ceder ao pecado, estão dormindo à beira da ruína eterna. Por causa da longanimidade de Deus com os transgressores de sua lei, porque ele lhes envia advertências e apelos, e porque o castigo não segue imediatamente seus atos maus, abusam de sua misericórdia e paciência, lançando-se cegamente em um caminho de iniquidade. Casamentos imprudentes são a maldição desta era. Tal união só pode ser desastrosa para ambas as partes. O amor que não possui um fundamento melhor do que a mera gratificação sensual será impulsivo, cego e incontrolável. A honra, a verdade
e todas as virtudes nobres e elevadas da mente são relegadas à servidão das paixões. O homem que está preso pelas correntes dessa fascinação muitas vezes se torna surdo à voz da razão e da consciência. Nem argumentos, nem súplicas podem levá-lo a enxergar a insensatez de seu caminho. Homens e mulheres que professam piedade deveriam tremer diante da ideia de entrar em um pacto matrimonial com aqueles que não respeitam nem obedecem aos mandamentos de Deus. Foi isso que abriu as comportas do pecado para os antediluvianos. Tal ligação com o mundo é uma violação direta das exigências expressas de Deus. Não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos. Nessas alianças, a criatura recebe o amor que deveria ser dedicado ao Criador. Há perigo em estabelecer qualquer relação íntima com aqueles que não têm conexão com o céu. Essa é a amizade que a inspiração chama de inimizade com Deus. Devemos ser extremamente vigilantes conosco mesmos, para que, ao nos associarmos com pessoas mundanas, não acabemos adotando seus hábitos. Foi por essa razão que os israelitas foram instruídos a habitar sozinhos, como um povo separado de todas as outras nações. A amizade dos inimigos do Senhor é mais temível do que sua inimizade, pois Satanás está constantemente trabalhando por meio de incrédulos agradáveis e inteligentes para tentar o povo de Deus a pecar. Quando um mandamento do Decálogo é quebrado, os passos em direção à decadência tornam-se quase inevitáveis. Quando as barreiras da modéstia feminina são derrubadas, a mais vil licenciosidade deixa de parecer excessivamente pecaminosa. Infelizmente, os terríveis resultados da influência feminina para o mal podem ser amplamente testemunhados no mundo atual. Por meio dos atrativos de mulheres estranhas, milhares estão encarcerados em celas de prisão. Muitos tiram suas próprias vidas e muitos abreviam a vida de outros. Quão verdadeiras são as palavras da inspiração. Seus pés descem para a morte, seus passos seguem para o inferno. Faróis de advertência estão colocados em todos os lados no caminho da vida, para impedir que os homens se aproximem de territórios perigosos e proibidos. Mas, apesar disso, multidões escolhem o caminho fatal, contrário aos ditames da razão, desconsiderando a lei de Deus e desafiando sua vingança. Aqueles que desejam preservar a saúde física, um intelecto vigoroso e uma moral sólida devem fugir das paixões da mocidade. Aqueles que, com zelo e firme determinação, se dedicam a combater a iniquidade que ergue de forma audaciosa e arrogante sua cabeça em nosso meio, são frequentemente odiados e caluniados por todos os malfeitores. Contudo, serão honrados e recompensados pelo próprio Deus.